Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Toda vez que nós entramos na sua casa, é uma alegria muito grande. Para apresentarmos o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior, eu saúdo todos os nossos telespectadores, como também a direção das Casas André Luiz, que com certeza tem um esforço enorme para manter não só a Rádio Boa Nova, como também a TV Mundo Mar. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos estar juntos neste programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare e nos fortaleça a continuarmos na caminhada do bem e do progresso. André, qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje dentro da doutrina espírita? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do suicídio na visão espírita. E nós elegemos do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando no item 4 Allan Kardec deixa um texto com o nome Causas atuais das aflições, para nós falarmos um pouquinho deste tema que vem aumentando no Brasil e no mundo o número, a taxa de pessoas que procuram no suicídio encerrar os seus problemas, as suas dificuldades, os seus medos daquele momento. É verdade. Vamos então para a leitura para nós podermos falar um pouquinho desse tema palpitante. Começa Allan Kardec. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultam dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração, mais tarde colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a sua ingratidão. Eu vou tentar contar rapidamente uma pequena história. O porquê eu comecei a fazer os programas de rádio há 17 anos atrás, na Rádio Clube de Itapira, e porquê depois nós começamos a gravar os programas de televisão. Certa feita, quando eu cheguei em Itapira, fui convidado a participar de um programa de rádio da apresentadora chamada Jusceli Melo. Era cega e ela nos convidou para fazer um programa falando sobre o espiritismo. E nós estávamos falando da reencarnação quando começou a tocar o telefone e as pessoas começaram a fazer pergunta. De repente entramos no campo do suicídio e eu respondi uma pergunta que ela fez. O nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, pediu para que nós pudéssemos gastar o restante do tempo para continuar a falar dessa temática. Nós não entendíamos e quando deu um pequeno intervalo, eu disse, Jusceli,
nossa amiga espiritual está pedindo para gastarmos o resto do tempo para falarmos do suicídio. Ela concordou, achou um tema palpitante e continuamos a falar. Fato é que passou-se um tempo, eu cheguei em casa e a minha esposa diz: alguém muito chorosa estava ligando, querendo falar com você. Pediu o telefone, ela disse que depois voltaria a ligar e não ligou. Passou-se uns 4 ou 5 meses, eu estava no centro e quando eu cheguei no centro havia uma moça com um filhinho ao colo, um recém-nascido. E ela, quando me viu, ficou muito emocionada. Tinha alguns companheiros do grupo que já havia chego a casa, estava ali me aguardando, quando então essa irmã começa a chorar. E ela então diz assim: ah, Sérgio, essa criança deve a vida a você. Eu confesso que eu não tinha entendido naquele primeiro momento, fiz até uma brincadeira, para quem me conhece sabe que eu sou muito espirituoso, e eu disse: não é meu não. Ela sorriu entre as lágrimas e o sorriso, e ela diz: não, realmente não é seu, mas a vida dele deve-se a você. Eu perguntei por quê. Ela falou: você lembra que você estava num programa de rádio alguns meses atrás? Eu disse: sim, me lembro, falando inclusive sobre o suicídio. Pois é, eu era uma jovem, que era de menor naquela altura, e fato é que quando eu me engravidei do meu namorado, contei para o meu namorado, ele não assumiu e nunca mais ouvi. Contei para minha família botou para fora de casa. Fui para a casa de uma amiga e ao chegar à casa de uma amiga, eu então senti que a vida perdeu o seu sentido. Pensei logo que eu deveria dar um fim na vida. Fui ao supermercado, comprei uma lata de soda, voltei. E ali então planejei no dia seguinte, pela manhã, eu iria me suicidar. Fiquei a noite toda sem dormir. Ao chegar pela manhã, eu coloquei um copo com água, peguei a soda e ia colocando, quando uma voz me diz: pelo menos morra ouvindo uma música. Liguei o rádio. E quando eu liguei o rádio, você estava exatamente falando do suicídio. Coloquei algumas colheres, comecei a mexer e você começou a falar da importância da vida. Você começou a falar das dificuldades que um suicida tem no mundo espiritual. E quando eu peguei no copo, estava trêmula, o copo caiu ao chão. Percebi a grande bobagem que eu estava fazendo. E quando no final daquele programa você diz: vamos orar, vamos conversar com Jesus, vamos pedir a Ele que nos dê força e coragem, porque nenhum problema da terra justifica a perda de nossa vida. Foi ali que eu me revesti de força. Foi ali que eu percebi que eu deveria ter aquela criança, porque Deus colocou em meu caminho. Então essa criança, ela deve sim você a vida. E foi a partir daí que eu me revesti de uma força para ter um programa na rádio. Porque como essa irmã foi ajudada pela mensagem do Evangelho de Jesus, muitos outros poderiam ser tocados na sua alma. Eu percebi que uma palavra muitas vezes reergue, e isso é o convite que o Espiritismo vem fazer para nós no campo da divulgação. São essas histórias, né, querido Sérgio, que nos dá força para nós continuarmos. Por que nós escolhemos, e nós vamos procurar ao longo deste ano, fazer mais programas envolvendo, por exemplo, a eutanásia, o aborto, como nós devemos lidar quando uma mulher está grávida, como deva ser a postura da mãe quando está recebendo um filho durante aqueles 9 meses da gestação. Nós vamos procurar este ano intensificar esses assuntos, que são assuntos que muitas pessoas são contra, por exemplo, o suicídio. Mas quando perguntam o que a sua religião, o que a sua doutrina fala a respeito disso, nós pouco sabemos. O nosso programa de hoje é baseado não apenas nestas colocações de Allan Kardec, mas também no livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito português de Camilo Castelo Branco. Ali nós vemos este escritor, este poeta, mostrando para todos nós como é que fica o suicida quando chega no mundo espiritual. Mas esse foi um suicida inconsciente.
Nós também vamos dar o exemplo daqui a pouco de André Luiz, que é o pseudônimo usado por Dr. Carlos Chagas, que chegou no mundo espiritual como um suicida inconsciente. Então existe 2 modos de suicídio ensinado pela doutrina espírita. É verdade. E nós tivemos a oportunidade, quando em nossa estada em Portugal, nossa querida irmã Zélia de Mirandela nos levou para conhecer o penhasco ali em Cascais, da onde Camilo Castelo Branco se suicidou. E nós começamos a perceber realmente que precisamos entender a vida. E a vida é algo belo a partir do momento em que os nossos olhos conseguem enxergar a grandeza desse momento, André. Realmente. Nós vemos, por exemplo, no Memórias de um Suicida, a narrativa preciosa do quanto é penoso para o espírito quando ele sai da vida pelas portas do fundo. O único que tem o direito de tirar nossa vida é Deus, que foi quem aqui nos colocou. Nós vemos, por exemplo, um companheiro que era para viver 80 anos e se suicida com 40, os 40 anos restantes que era para ele estar encarnado, ele acompanha a decomposição do seu corpo físico, vendo os bichos, vendo todo aquele processo natural de decomposição. Então é muito comum nós conversarmos num trabalho de desobsessão e quando é permitido que um suicida ali esteja, como é difícil, como é penoso o relato que eles nos transmitem, o quanto que esta atitude é grosseira para com ele mesmo, porque o maior prejudicado com o suicídio é o próprio suicida, que fica vendo aquele seu corpo, que fica vendo aquele sofrimento aprisionado junto com aquela matéria que ele levou o término de sua existência. Então é um assunto que vale a pena pensarmos. É verdade, André. Além disso, nós sabemos que existem algumas exceções, pode haver alguns desligamentos antes, mas o fato é que nós temos um compromisso reencarnatório de ficar ligado àquele corpo por determinado tempo. Nós temos a liberdade de podermos interromper isso. Não significa que nós vamos voltar no mundo espiritual liberto, não é isso. Como o André muito bem explicou, nós vamos estar ainda ligado ao nosso corpo físico. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes, André, eu queria que você falasse um pouquinho do Evangelho no Lar, que é esse momento maravilhoso que nós temos e convidamos os amigos para a nossa casa. O culto do Evangelho no Lar se realiza todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, através da nossa fanpage. Então você curta facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, e todos os domingos aparece na nossa linha do tempo um vídeo que estaremos iniciando naquele momento. E você é o nosso convidado para estar conosco, desfrutando da alegria de ouvirmos o comentário do Evangelho, a leitura do Evangelho e interagirmos através do nosso pensamento e da nossa sintonia. Então é um culto de nossas almas, é o culto do Evangelho no Lar, todo domingo às 18 horas. Vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Você já acessou nossa página pelo celular? É fácil, basta acessar pelo seu navegador o nosso endereço www.tvacaminhodaluz.com.br e ter acesso à nossa programação no seu celular, tablet ou smartphone. Queridos amigos, eu disse, é muito rápido. Estamos de volta com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Você sabe que esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. E uma vez por mês nós fazemos uma entrevista com algum amigo espírita. Hoje nós estamos falando dessa temática sobre o suicídio, nós estamos falando um pouquinho sobre o aborto, estamos falando um pouquinho sobre a eutanásia. São tudo fórmulas que nós devemos repensar a nossa conduta, porque todas elas são mortes prematuras e, na verdade, todas elas terão consequências. Umas geradas pela inconsequência de nosso próprio pensamento,
Outras, como o aborto, gerada pela inconsequência dos pais ou a inconsequência dos médicos, dos enfermeiros que praticam essa praxe. Em terceiro, a eutanásia, também uma inconsequência daqueles que querem abreviar a vida ou daqueles que eles mesmos querem abreviar a sua vida, ou dos médicos que ajudam desligando-se os equipamentos. É uma temática muito interessante, onde a doutrina espírita tem um ponto de vista bastante correto, um ponto de vista que não deixa margem de dúvidas, um ponto de vista exato sobre uma temática que nós devemos analisar com muito cuidado. Quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando de pessoas que cometem o suicídio devido a um sofrimento intenso, a uma desilusão amorosa, a um problema repentino financeiro, onde perdeu uma verdadeira fortuna e encontra-se muitas vezes à beira da miséria ou à beira de uma situação muito menor do que a que ele tinha há um tempo atrás, e procuram no suicídio abreviar o seu sofrimento. Só que, na verdade, quando nós nos suicidamos, nós estamos aumentando o sofrimento, não diminuindo. Por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que seja o nosso problema, por maior que sejam as nossas aflições, e quando nós falamos de aflição, nós não podemos mensurar a aflição do outro. Cada um de nós sabe a dor que nós carregamos. Cada um de nós sabe a dor da angústia, a luta que é acordarmos todos os dias, enfrentarmos um familiar difícil, um companheiro difícil no trabalho, as dificuldades naturais. Mas será o suicídio a alternativa melhor para refugiarmos de todos estes problemas? É evidente que não. O suicídio apenas e tão somente vai gerar problemas ainda maiores, porque o suicida vai ter a necessidade, numa encarnação futura, de passar pelas dificuldades que já estava enfrentando e ainda ressarcir o dano que ele cometeu para o seu corpo físico. E é interessante, para que o nosso querido Sérgio possa comentar também, eu estava ouvindo, assistindo pelo YouTube uma entrevista que o Chico concedeu na década de 80 para Hebe Camargo e Nair Belo, e teve uma oportunidade que elas perguntaram para o Chico o que levou muitas crianças a vir com a necessidade da síndrome de Down, por exemplo, a qual a Zapaz faz um trabalho muito bonito. E o Chico disse que muitas crianças que estão no MAPAI com esses problemas neurológicos é por conta que abreviaram a sua vida através do suicídio, dando um tiro, comprometendo todo o seu cérebro. E vem nesta condição, porque ali no MAPAI a gente encontra pessoas altamente inteligentes, pessoas que têm uma cultura muito grande, mas que abreviaram a vida e que ali se encontram tendo a oportunidade de ressarcir perante si e perante a lei divina os débitos de outrora. É por isso que nós sempre perguntamos, se nós pegarmos uma criança que é uma criança especial com qualquer um dessas doenças e nós analisarmos segundo a concepção espírita, essa maravilhosa explicação que Francisco Cândido Xavier deu para todos nós, nós percebemos que não é o espírito que está com o problema, é o corpo que vem revestido temporariamente de um problema pela qual não é uma injustiça divina, porque ele mesmo no passado cometeu algum delito. Se ele deu um tiro na cabeça, desfazendo os seus órgãos, é natural que dentro da sua concepção perispiritual também tem as suas marcas. E quando há a reencarnação, essas marcas vêm à tona para que nós possamos reparar aquilo que nós fizemos. Por isso que sempre nós citamos aquela passagem de Paulo: o plantio é livre,
mas a colheita é obrigatória. Nesse caso, nós começamos, através da verdade que o Evangelho nos traz, a perceber o quanto Deus é Pai, o quanto Deus é bom, que Deus permite que cada um de nós possamos ter essa condição de fazermos o que nós julgamos ser correto, mas também hoje nós sabemos que para cada plantio haverá uma colheita. E é interessante que muitos podem se perguntar, André, o sofrimento é intenso, os conflitos se agigantam a cada dia. De que maneira, qual que é o antídoto que nós podemos lidar com tudo isto? Uma vez mais, vamos recorrer a Jesus. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então, em primeiro lugar, mudarmos as companhias espirituais que estão do nosso lado. De que maneira? Quais os pensamentos que nós alimentamos? Pensamentos de que nós somos as pessoas mais infelizes? De que Deus se esqueceu de nós? De que todo mundo recebe mais do que nós e nós somos os coitados, os injustiçados? Vamos tirar aquela ideia de que somos injustiçados. Vamos tirar aquela ideia de que somos coitados. Então, primeiro ponto, né, querido Sérgio, mudar as companhias espirituais que estão do nosso lado. A doutrina espírita nos mostra que nós somos todos convidados a usar a razão. Não se há como discutir com a razão, porque a razão é lógica e ela mostra para todos nós algo que é indiscutível, porque há muitas pessoas que ainda preferem jogar nas costas de Deus a nossa infelicidade, como se Deus estivesse nos abandonando ou nos abandonado. Não é verdade. Deus é Pai. Eu sempre nas minhas palestras eu digo algo para impactar. Eu digo, Deus é bom? Não. Deus é mau? Também não. Mas se Deus não é bom, Deus não é mau, qual é a definição de Deus? Ele é justo. Ele é justo porque ele permite, a partir do momento que ele nos deu o pensamento contínuo, a inteligência, e nós fazemos o que achamos ser correto. Podemos cometer crimes, como podemos ajudar alguém com uma cesta básica. Logicamente, a lei da natureza vai permitir que para cada ação haja uma reação. Ou seja, para cada atitude minha, haverá uma condição de resgate. Então, hoje eu começo a enxergar a beleza dessas leis naturais que nos cercam, André Luiz. Então, depois que nós mudarmos o padrão mental e as companhias espirituais, nós também temos que mudar as nossas falas no dia a dia. E é interessante que nós vamos abreviar a história por conta do nosso tempo, mas em determinada altura da vida de Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado, ele estava com um grave problema de hemorragia. Ele que do pescoço para baixo nada mexia. Nós notamos que o médico falou, olha, ele está por um fio. Qual que é o último desejo dele? Aí o Jerônimo tinha uma grande admiração pelo nosso querido Chico e viu a possibilidade de ir até Uberaba e teve a oportunidade de emprestar, um empresário emprestou um avião e ele pôde ir até a cidade de Uberaba. E lá o Chico pediu para ele trabalhar de um lado da mesa e o Chico trabalhou do outro. E no final o Chico perguntou, e aí meu filho, como é que você está? E Jerônimo de Mendonça foi narrando, olha, o médico falou que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Aí ele falou para o Chico, Chico, a minha vida está por um fio. Aí o Chico brincou com ele dizendo, mas Jerônimo, tem vários tipos de fio. Tem o fio de nylon, tem o fio de lã, tem vários tipos de fio, meu filho. Trabalhe que o fio engrossa. O seu problema, Jerônimo, é a dor do coitadinho. Então as pessoas olham para você, emitem um pensamento de que você é coitadinho e você está achando que realmente é um coitadinho. Depois disso, Jerônimo de Mendonça durou mais 20 anos. E houve um fato interessante, André. Naquele momento, a hemorragia se estancou no Jerônimo Mendonça. E o Chico ainda pergunta, Jerônimo, cadê a sua hemorragia? Ué, Chico, o que aconteceu? E o Chico, então, veio a explicar que ele estava com a doença, que o André mencionou, a doença do coitadinho. Porque todo mundo que passava perto dele dizia assim, ai, coitadinho do Jerônimo. Ai, coitadinho do Jerônimo. E o que aconteceu?
o Jerônimo começou a absorver psiquicamente que ele era um coitadinho. E o Chico então fez com que ele saísse daquele quadro vibratório. Realmente nós vemos que muitos se suicidam por conta de não estar vendo uma luz no final do túnel. Mas a luz não é vista pelas neblinas das dificuldades que nós estamos passando no momento. Então que nós possamos, antes de tomarmos uma atitude, ou mesmo se nós estivermos diante de uma pessoa que esteja alimentando tais pensamentos, que nós possamos ajudá-las, orientando, doando 1 minuto do nosso tempo, ajudando conforme nós podemos com palavras, com abraços, com exemplos. Nós devemos valorizar a vida sempre. Nós devemos estar a favor da vida, seja no caso do aborto, seja no caso do suicídio, seja no caso da eutanásia. A vida, para nós os espíritas, é o dom mais precioso que Deus nos deu. Então que nós valorizemos e aproveitemos sempre a oportunidade. Querido telespectador, quero falar a você no final desse programa. E quero relembrar que a vida é suprema. De que o seu problema não é maior do que os outros que estão na Terra. Que o seu problema é um problema provocado por você mesmo, como os meus problemas foram provocados por mim. Sabendo disso, vamos ter o Evangelho como remédio para as nossas dores e vamos trazer Jesus para o nosso coração. E eu convido a todos para estarem conosco no Evangelho no Lar, todos os domingos às 18 horas através da nossa fanpage. Na nossa linha do tempo aparece o vídeo ao vivo, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Querido amigo, estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Você sabe, sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Eu gostaria que pudéssemos ter uma semana repleta de muita paz, muita alegria. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.